Acabei de descobrir que eu gravei um vídeo inteiro, quase inteiro, e não tava gravando. Ai, Jesus. Eu falei de Deus, falei de muita coisa, chega até a dar preguiça de falar tudo agora. Mas a câmera traseira é mais bonita. Me pegou assim de um jeitinho que eu gostei. Não acredito que eu acho que eu devo ter virado a câmera, parou de gravar. Mas uma coisa que eu tava discutindo no vídeo é sobre o fato. A frente é aqui, a frente é ali. Não sei. Mas eu tava discutindo muito sobre o fato de que quando eu era mais nova eu gravava vídeo e era muito mais fácil articular, assim, sabe? Assim. Nossa, como não tem nada. Ó, sem rugas. Perfeita. Era muito mais fácil de articular, de falar, de impor o que eu queria. Entre aspas, assim, porque eram uns vídeos muito besta. Eu já cheguei a gravar, tipo, uns 60 vídeos. E aí, eu achava muito legal. Falava sobre qualquer coisa que desse na telha. Falava de tudo. E ia de receita, a jogo, a mostrar minha vida, minha rotina, meus amigos. E assim, infelizmente eu apaguei todos os vídeos. Gostaria de voltar no tempo e não fazer isso. Por mais que seja um pouquinho vergonha alheia, mas eu gostaria muito de não ter apagado. Porque tinha vídeo de eu pintando cabelo. E era maravilhoso. Mas uma coisa que eu admiro bastante dessa pessoa que eu fui é dessa facilidade, dessa espontaneidade, dessa forma de se expressar. Que eu acho que eu deixei perder por um tempo. Não perdi, deixei perder por um tempo. Agora o porquê? Não sei. Vamos levar pra terapia? Gente, ignora essa roupa. Ninguém se importa, né? Ninguém viu. Não tá acontecendo. Eu tô, tipo, pra começar um projeto de alfabetização de idosos. Adultos e idosos, né? A gente... Aqui, a coisa é todo mundo. E, assim, uma das maiores dificuldades que eu tô enfrentando é começar. Ter o desprendimento pra começar. Porque, por exemplo, eu penso em começar, mas me dá medo. Ai, porque não sei o quê. Meu celular não grava bem e eu preciso de uma luz. Se você olhar aqui, ó a luz. É isso aqui, ó, é uma lumináriazinha. Não é nada demais, é uma luminária. Mas não tá iluminando? Tá iluminando. E dá até pra, tipo, botar aqui no computador luz branca. Aí faz uma luzona grandona aqui. Botar no YouTube, luz branca. Então, assim, tipo, dá pra fazer. Dá pra... Será que se botar luz colorida fica legal? Ai, ai, ai. 1 hora luz de festa. Será que vai ficar legal? Não sei. Mas tá sem internet. Ai, que triste. Mas assim, uma coisa que eu achava muito legal era isso, sabe? Essa espontaneidade, essa coisa que eu tinha e tal. E aí eu tava falando do projeto. Eu tô pra fazer esse projeto e tudo mais. E eu sempre arrumo uma desculpa. A câmera é ruim, o cenário é ruim, a luz é ruim. Tipo, é profissional. Nossa, como ela é profissa. Ui, gastou 3.500 na câmera, 1.400 na luz. Ai, porque ela tem um cenário lindo, maravilhoso de professora. Não, não tenho. Não tenho para investir no momento. No momento eu ganho 1.400. Não tenho isso para investir. Mas é uma coisa que eu tenho achado muito, que eu tô achando no momento muito legal, é essa... Eu me sinto voltando, me familiarizando de novo com essa realidade, com isso, sabe? Porque é natural.
uma coisa que pra mim é natural, uma coisa que eu gosto muito, que pra mim faz sentido mostrar, assim, gravar. Então, até pra botar o fone, ó, pra aparecer, ó, ó como eu ouço, ó como é chique. Ui, 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 muito chique. Mas assim, eu acho que a gente tem muito medo de começar as coisas, porque não é perfeito, nada é perfeito. E eu fico de vez em quando vendo aqueles YouTubers que são mais famosinhos, assim, como eles começaram, e realmente é uma inspiração a forma como eles chegaram até aqui e tudo mais, mas você ainda fica assim, naquela coisa de, pra mim tinha que ser perfeito, pros outros não precisava não, mas pra mim tinha que ser. E eu sei que eu vou melhorar e tudo mais, eu sei que vai ser melhor um dia. Mas por enquanto ainda bate aquele medo. Agora vai começar minhas férias. Vou ter. Acho que eu vou ter 11 dias de férias. Então vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu tô doida pra gravar. Eu falo assim que eu tô com medo e eu estou com medo. Mas eu tô doida pra gravar. É uma coisa que eu quero ensinar. Uhul, 4 de julho! É sobre Feliz Dia da Independência Americana. Super aleatório. Mas ó, tô até de azul, viu? Então, assim, é uma coisa que eu tô pensando bastante. É sobre isso, sobre essa dificuldade que eu tenho. Mas ou é a dificuldade que eu tenho ou é a dificuldade que eu penso ter. Tem sobre isso também. E é basicamente isso. Eu achei que fosse ser um vídeo mais longo. Era um vídeo mais longo se eu não tivesse parado o vídeo. Falei muita coisa e não gravou. Mas eu tô gostando de estar fazendo isso. É interessante. Ó, o enquadramento tá bonitinho. É claro que eu tenho que botar na câmera traseira, né? Pra ficar melhorzinho. Mas embora, ó, não tá tão ruim. E eu gosto de me ver, porque dá uma sensação de... Dá uma sensação de que eu não parei a gravação no meio do negócio. Então aqui eu tô com as metas. Ó, eu vou pegar a canetinha. Eu quero estudar pro CNU e fazer o Bora Ler, que é o nome do meu curso. O CNU é o Concurso Nacional Unificado. Adoro o trabalho que eu tenho agora. Meus patrões, por favor, me amem. Mas é pauleira ganhar salário mínimo. Mas eu também não tenho formas de ganhar mais com o que eu faço. A não ser que eles tenham mais um filho. Mas aí é mais trabalho. Então, pra não ficar dependendo... Enfim, né? Do coisado dos outros, eu tô tentando fazer uma prova de concurso. Porque passando nesse concurso, poxa... Nossa, eu ia ganhar muito bem. Eu ia ganhar muito bem. Vou nem comentar pra vocês, não, porque senão vocês vão ficar com inveja dos meus ganhos. E meus ganhos vão ser absurdos. E eu falava muito também no outro vídeo, né, que eu apaguei. Falava muito sobre o Deus do impossível, que a gente acredita muito que Deus só serve para as causas... Algumas pessoas, né? Acredito que Deus só serve para as causas impossíveis, para as causas absurdas, que só vale a pena incomodar os céus, o divino, quando é uma causa absurda. Meu filho precisa fazer uma cirurgia no coração. Dona Zuleide foi atropelada, está pela hora da morte. Não conheço nenhuma Dona Zuleide, graças a Deus. Oremos por todas as Donas Zuleides do Brasil. Mas, me perdi. Ah, tá. Mas a gente tem essa tendência de acreditar que Deus só serve para as coisas impossíveis, quando na verdade não é.
ele serve sim para as coisas impossíveis, com certeza, porque é aí que ele entra em ação, né? Com aquilo que a gente não consegue fazer. Mas às vezes a gente tem a ideia de que as coisas que não são tão impossíveis, mas assim, mais ou menos impossíveis, a gente consegue ir lá pegar e fazer. Tipo esse negócio que eu tô falando que eu quero estudar pro CNU. Faz 3 anos que eu não tô na escola, né? Eu saí, me formei. Vai fazer 3 anos. Ou já fez? Não sei. Me perdi. E vai fazer, calma lá, vai fazer 3 anos ainda. E é muito doido, porque você desacostuma um pouco a estudar, tal, né? Eu dei uma parada, comecei a trabalhar, parei um pouquinho de estudar. Não recomendo, não façam isso, mas já voltei a estudar há algum tempo e decidi que queria fazer esse concurso e tudo mais. É claro que isso exige dedicação total da minha parte, mas às vezes eu me pego não incomodando Deus o suficiente para Deus, você pode me ajudar a entender essa matéria? Você pode me ajudar nesse estudo? Ajuda a entrar na minha cabeça, abre o entendimento, abre, mostra, sabe? E às vezes eu também me pego sonhando com posições altas, não para ser soberbo, não para, nossa, como ela chega no topo. Não é para isso, mas é como no vídeo, acho que é Lucas Moretti, não sei o nome dele, mas ele fala muito sobre essa questão, sobre as posições que às vezes a gente sonha, mas a gente não confia, que Deus vai nos ajudar a chegar nelas. Mas não é por uma questão de prepotência, não é por uma questão de olha como eu sou grande. É por uma questão de por muito tempo as posições que são muito altas foram ocupadas por pessoas que falam mal de Deus, que profanam o nome dele. E aí você tem um cristão que só acha que deve permanecer no quarto, orando. Claro, tem que permanecer no quarto orando, mas 7 da manhã levantar para o trabalho e ser luz naquele trabalho, ser luz naquilo que você faz, naquilo que você se dedica. E isso é uma mensagem para mim também, né? Porque para mim, principalmente, é difícil, é difícil. Mas a gente tem que ser luz, sabe? E as posições que a gente anseia, a gente vai chegar lá, vai dar certo. E se não der também, não deu. Não deu. Mas a gente às vezes tem que parar de às vezes não, a gente tem que parar de limitar Deus pela por tudo, na verdade, né? Porque se Deus não quiser que a gente chegue, né? Falar, olha, essa posição aqui, muito legal, esse trabalho aqui que você quer, muito show, beleza, mas não é isso que eu quero pra você, beleza, ele que te disse. Agora, você limitar a Deus de que, pô, nem com a ajuda de Deus eu consigo chegar lá. E às vezes isso parece um pouco radical, né, de falar assim, nem com Deus, nossa, como ela é radical, como ela não acredita, mas as nossas atitudes demonstram que a gente não acredita. A gente demonstra, né, com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Se você não ora antes de ler a Bíblia, se você não ora antes de estudar, se você não consagra aquele tempo para o Senhor, se você constantemente se sente, tipo, não é se sentir desmotivado, mas eu falo assim, você tá lá, e aí depois você desce, 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 aí você tá lá e depois você desce. E, sabe, você não mantém aquela constância, você não vai acreditando. Eu acho que tudo tem um pouco de fundo de eu acho que Deus não é tão suficiente assim a ponto de me ajudar. A gente acha que Deus é só do impossível grande, um impossível menorzinho, né? Menorzinho assim. Acho que não.
É umas loucuras que a gente começa a conversar depois que dá meia-noite, né? Mas é sobre isso. Então, Mariana do passado tá trabalhando bastante, vai começar a trabalhar nessas férias para poder fazer isso dar certo. Se a Mariana do futuro vai colher os frutos desse certo, não sei. A gente tem que se empenhar. E aí que mora o difícil, porque a gente agora tá com sono. É 00:09, eu queria estar dormindo. Mas eu fiquei, o quê? Mexendo no Instagram. Tô desde 10 horas mexendo no Instagram. Então, correr atrás do prejuízo. E é sobre isso. Eu achei interessante gravar esse vídeo, ver o quanto que eu melhorei. E também reviver o canal depois de 1 ano, 2, por aí. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.